Aqui. Sejam muito bem-vindas à nossa primeira live na sala de reuniões. Eu estou muito feliz com esse projeto novo que ele vai ficar para 2026. E o mais engraçado é que ele era para ser um, um projeto pago, tá? Ele não era para ser um projeto gratuito, não. Já saibam aí vocês que são minhas alunas que não era para ser um projeto gratuito. Mas o que que eu pensei? Vamos começar com ele no gratuito. Se fizer sentido, a gente faz um projeto pago de acompanhamento de aulas aí. Então, como eu defini a primeira aula? Sobre processo comercial. Quem aqui já começou comigo já sabe um pouquinho do processo comercial. Porém, muitas de vocês, mesmo estando dentro da comunidade, estando dentro ali do programa, mesmo vocês estando ali, vocês não têm total clareza sobre processo comercial. E é isso que eu quero que vocês tenham aqui. Porque muitas vezes a gente se depara com uma. Seja bem-vinda, Thaís. Bom ter você aqui. Muitas vezes a gente se depara com o fator de achar que sabe o que é um processo comercial. A gente acha que sabe. Por quê? Porque no dia a dia a gente vende. Todas vocês vendem. Seja muito, seja pouco, todas vocês vendem. Então, quando a gente se depara com um processo comercial, a gente acha que sabe, que está dentro de um processo. Só que aí começam a surgir problemas na parte de vendas e a gente se pergunta: será que eu tenho um processo comercial? Será que de fato ele existe na minha empresa? E é isso que eu quero trazer clareza nessa primeira aula com vocês. Essa clareza sobre o que é o processo comercial e como vocês vão dividir em etapas. Já adiantando, essa aula aqui não é para você enfiar na gaveta e ignorar ela daqui a 2 dias. Eu quero que você encare as nossas salas de reunião como oportunidade de você melhorar suas vendas, literalmente. Porque muitas vezes um insight que você ouça aqui vai fazer com que você venda diferente durante a semana. Então já começamos por aí. Qual é o objetivo da aula central? Quais são os pontos que eu vou falar durante a aula para você ter clareza? Primeiro, entender que processo comercial é o que coloca clareza, intenção e direção nas vendas. Também perceber os buracos que está aí dentro da sua empresa que estão fazendo você perder venda todo dia e saber exatamente a jornada do seu cliente para fazer ele dobrar aí o seu faturamento. Para que saber dessas coisas? Primeiro, para você não gastar energia à toa, porque muitas vezes gasta, e eu vou mostrar para você que muitas vezes você gasta energia à toa. Também para você corrigir erros rápidos e também para você encher o bolso de dinheiro, que é exatamente o que a gente quer, né? A gente não quer só que você aprenda a vender, a gente quer ver faturamento e lucro. E quando eu falo faturamento e lucro, é porque no mercado digital as pessoas banalizaram um pouco sobre dinheiro, porque quando a gente vê muita gente falando de faturamento, a gente acha que a gente está atrasado e está ganhando pouco. Quando na verdade não é que você ganha pouco, não. É que talvez o seu faturamento é competente àquilo que você investe. Então, por isso, você tem essa percepção de que não está lucrando. Quando na verdade, talvez você esteja lucrando mais do que tem quem está aí faturando plaquinha de 500 mil, tá? Então, só para deixar aqui claro. Então, qual é o nosso combinado? Que você retenha, traga aqui no chat. Eu não quero ficar falando sozinha. Então, se você tiver qualquer dúvida no meio desse processo aqui, a nossa aula vai até 1 hora. Qualquer dúvida que você tiver, coloca no chat. Responda aquilo que eu trouxer como pergunta, porque isso vai facilitar para que a aula seja mais dinâmica e, principalmente, se você tiver algum insight poderoso aí, depois conta pra gente no privado, que vai ser ótimo pra gente. Vamos começar? Desbloquear o seu processo comercial? Quero que vocês me contem aí no chat quem aqui tem pelo menos a clareza do passo a passo que o seu lead faz até a compra. Coloque aqui. Se você tem, coloca tenho. Se não tem, bota que não tem. Eu quero saber. Me conte. Contem aqui para mim. Você sabe o passo a passo que o seu lead está fazendo para comprar de você? Me contem aqui no chat. Não tenho, tá? Não diz que não tem. Beleza. Vamos lá.
Podem ser bem. Podem falar mesmo. Glass, não tem, não faço ideia. A Nai disse que não sabe. Gente, eu tô com muito calor. Deixa eu só pegar alguma coisa para prender o meu cabelo rapidinho, senão eu não vou aguentar até o final da aula. Prontinho. Então vamos lá. Vamos lá, mais ou menos. A Raquel disse que mais ou menos, tá? Então vamos lá. O que que a gente precisa entender sobre o processo comercial como um todo? Primeiro, o processo comercial, ele é um mapa que vai mostrar para onde o seu cliente vai e como ele está avançando. E sem esse mapa, você vai agir no improviso, você não vai postar com intenção e você vai atrair clientes sem direção. Por quê? O que que acontece com a maioria de vocês? Vocês produzem conteúdo, vocês têm rotina, só que no meio do caminho essas pessoas se perdem. Acontece por aí? Ou pior, não só se perdem, você sente que tem atraído pessoas ali dentro do seu conteúdo, só que essas pessoas não se manifestam. Você não simplesmente pensa assim: nossa, mas meu conteúdo é tão bom, as pessoas estão engajando, por que que essas pessoas não se manifestam para comprar? E aí, o que que a gente precisa entender dentro desse processo? Que a maior parte das vezes você não vai ter o cliente batendo na sua porta perguntando o que você faz. Então você vai precisar direcionar esse cliente. E ele vai passar por essas quatro etapas: aquisição, nutrição, conversão e a escala. Prestem bem atenção. Essas quatro coisas são exatamente o que você precisa dominar para fazer a sua empresa crescer. Hoje, eu posso dizer claramente para você que não importa o seu número de seguidores, se você não sabe para onde você está levando eles. Não importa. Se hoje você tem uma empresa e você não domina o seu processo comercial, você não adianta você melhorar a sua gestão, você não vai conseguir melhorar a sua entrega, porque você não vai ter resposta do seu lead. Então, todo o processo comercial bem alinhado vai te ajudar a melhorar seus conteúdos, a melhorar a sua entrega, a fazer com que você tenha novas entregas, novas oportunidades, e aí sim você vai escalar e vai crescer a sua empresa. Por que que eu tenho essa convicção? Porque do ano passado para cá eu tive acesso a muitos negócios de grande escala e todos eles se preocupavam principalmente com o processo comercial. Hoje no mercado digital, isso é tudo muito novo. Isso é muito novo no mercado digital. Por quê? Porque as pessoas caíram de paraquedas no digital e se mergulharam assim no marketing, porque de fato aprender marketing é muito importante. Mas quando elas começaram a crescer, elas começaram a ver gargalos que elas não sabiam resolver. E o gargalo estava no processo comercial. Então, se você está aqui nessa aula, você já está avançando 10 passos à frente de quem não está. Porque você, a partir de agora, a partir dessa primeira aula, porque todas as aulas vão se conectar. A partir dessa primeira aula, você vai ter clareza de cada passo que você vai dar a partir de agora, inclusive na sua produção de conteúdo. Então vamos lá. Para que essas quatro etapas? A aquisição é como o cliente chega e como é que a gente faz essa aquisição? Através de gerar demanda de clientes, através do que a gente chama de funil, que eu acredito que a maior parte aqui já ouviu falar nessa palavra. Pelo menos esse ano, muita gente já ouviu falar em funil. Só que funil existem dezenas, centenas, mas tem os funis mais simples, que é o funil de conteúdo, o de tráfego e o de networking. E esse aqui é poderosíssimo, viu? E o que está dentro do funil de conteúdo? Social selling, grupos VIPs, canais de visibilidade digital e presencial. E eu quero que você abra sua mente para isso aqui, porque muitas vezes a gente fica focado no canal principal, que é o Instagram, mas existem N oportunidades para você estar trabalhando as suas vendas. E basicamente, esse aqui é o seu meio de aquisição. Dentro da sua aquisição, a gente vai aprender ao longo das nossas reuniões que
Existem funis que fazem todo sentido para o seu negócio e você está ignorando. E outros que você está implementando e que não faz o menor sentido. Nutrição. O que que é a nutrição? É como o seu cliente avança. E é por meio de quê? Do relacionamento, da qualificação com o lead. Através do quê? Do follow-up, do remarketing. Quantas aqui fazem follow-up constantemente? Quantas de vocês voltam no lead que perguntou sobre o que você vende? Quantas de vocês? Me contem. Vocês fazem follow-up todo santo dia? A Raquel aprendeu, graças a Deus. Que bom, Raquel. Nelly já precisa melhorar. Por que que é importante isso aqui? Porque você gasta energia trazendo esse lead. Você gasta seu tempo produzindo conteúdo. E aí o lead chega, ele pergunta, traz uma objeção e você deixa ele para lá. Qual é a chance de você crescer desse jeito? Você vai gastar muita energia para trazer gente nova, enquanto tem uma base de pessoas lá atrás que poderiam estar comprando de você, porque você não faz follow-up ou não faz o remarketing. E quando eu falo remarketing, é justamente trazer essas pessoas novamente para o seu conteúdo, novamente para uma forma de relacionamento. Então, ter isso aqui em ação vai te ajudar a vender mais também. E, logicamente, a conversão, que é quando ele decide. E o que que a gente trabalha dentro da conversão? Os roteiros de venda, as calls de venda. O que seriam esses roteiros? São os scripts personalizados para a jornada do cliente. Então, é o script que você manda quando o cliente chega no seu WhatsApp, o próximo que você faz o follow-up, ou na sua reunião de venda, você tem um script para isso. E quando eu falo personalizado, é porque o que eu acredito sobre script é diferente do que o mercado vende. Eu não acredito que um script de venda funcione para todo mundo. Porque o seu cliente, ele tem um perfil de consumo. E esse perfil de consumo é o que vai fazer com que ele tome decisão. Se você pega o meu script, será que o seu cliente ele tem a mesma ação que o meu? Será que ele age da mesma forma? Será que a consciência dele é do mesmo jeito? Outra coisa, dentro do nosso perfil de cliente, existem pessoas com perfil de personalidade diferentes. Existem pessoas mais analíticas, existem pessoas que são dominantes, que elas querem logo saber, vai, não enrola, manda logo isso, quero logo saber. Outras que são influentes e vão dominar a conversa se você não souber direcionar. Então, um script, ele não funciona para todo mundo. Por isso que eu acredito que a gente precisa criar os próprios scripts. Claro, você vai aprender técnicas comigo, mas você precisa criar scripts que funcionam para você. E dentro da call de venda, da sua reunião, para quem faz, né? Existem várias formas de fazer reunião de venda. E existem também os pitches automáticos, que são aqueles que a gente faz dentro do Story para a pessoa comprar com um link, ou quando você indica a pessoa para comprar o link na bio. Olha quanta coisa possibilita que você venda mais. Olha só, quanta coisa. Tudo isso aqui precisa ser documentado dentro da sua empresa. Se você não sabe de onde está vindo o lead, se você não sabe qual é o conteúdo que mais performa, qual é o tipo de story que mais performa, se você não sabe qual é a dúvida que está fazendo o seu cliente parar no meio do caminho, você não consegue avançar. Você não consegue converter. E eu deixo muito claro para as minhas alunas que a abordagem é o principal para fazer qualquer pessoa vender. Se você não consegue melhorar aqui em cima, na aquisição, quando chegar no follow-up, a pessoa vai travar. Se você não consegue converter da forma certa e não faz o que a gente vai falar agora, que é o pós-venda, você não consegue que essa pessoa compre mais de uma vez de você. E aí você tem que estar sempre buscando um novo lead, sempre correndo atrás de um novo lead. E a escala acontece num pós-venda bem feito. E o que seria esse pós-venda bem feito? São programas de fidelidade, programas de indicação, subir esse cliente para uma nova oportunidade, não se limitar a uma única entrega. Fazer com que esse cliente compre de você várias e várias vezes, para que você não dependa o tempo todo de aquisição de clientes. Então, tudo isso aqui
que está gerando é uma roda que gira contínua todos os dias, tá? Não é só hoje, não é só amanhã. Todos os dias você tem que pensar nessas quatro etapas, se você quiser faturar mais. E eu quero que você tenha clareza sobre isso aqui, porque quando você fala para mim assim, eu quero faturar R$ 20.000, eu vou te perguntar, como? Qual vai ser o primeiro passo? E aí, se você sabe exatamente quanto você precisa dedicar em cada uma dessas etapas, você vai chegar nesse valor com muito mais facilidade. Então, eu quero que vocês estejam bem, claras sobre isso na mente até aqui. Me contem, tem alguma dúvida que eu possa tirar de vocês sobre essas etapas? Fiquem à vontade enquanto eu bebo um gole d'água, senão eu vou falar até engasgar. Me contem, tem alguma parte aqui que ficou em dúvida? Até porque eu não tô vendo vocês, então eu preciso que vocês se comuniquem comigo no chat. Ficou alguma dúvida sobre essa parte do passo a passo? Eu sei que processo comercial é muito chato, gente. Ó, pergunta boa. Eu sei que processo comercial é chato, tá? Não é uma coisa muito legal de fazer. Não é. Até você começar a ver dinheiro entrar. Até você falar assim, nossa, nossa, que maravilha, coisa maravilhosa. Por quê? Porque quando você começa a ajustar isso do início, depois as coisas vão fluindo e você só vai ajustando. Como ver qual tipo de funil com base no perfil do cliente e tem alguma forma de tentar filtrar antes? Filtrar o quê, Nelly? Filtrar o cliente? Como ver qual tipo de funil com base no cliente? Não tem como a gente definir um funil específico com base no cliente, mas na ação que a gente quer que esse cliente tenha. Vou dar um exemplo. Supomos que você quer vender um produto de alto ticket, que é o caso aqui da Nelly. De alto ticket, não tem como. Essa qualificação é dentro da parte de conversão, tá? E dentro, uma forma fácil de você melhorar isso, para você filtrar, é no seu conteúdo. Tá bom? Aqui vai um insight. Quando vocês querem melhorar a atração de pessoas, por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizer assim: ah, eu queria atrair mais clientes como eu, que toma a decisão logo. Eu sou dominante. Todo mundo acha que é dominante, mas nem sempre acontece. Eu sou dominante. Eu chego, quero saber. Tá, então como é que é a sua comunicação? A sua comunicação é direta, ao ponto? Ou você fica dando voltas para falar o preço do que você vende? Você tem medo de falar que os seus serviços custam R$ 8.000, custam R$ 15.000. Como é que essa pessoa que é dominante, ela vai tomar ação direta se você está se escondendo? Agora, se uma pessoa é analítica, o seu conteúdo precisa mostrar dados, precisa mostrar prova social. Se ela é mais influente, o seu perfil precisa gerar comunicação. Entendem? Cada coisa que a gente vai agindo por meio do perfil do cliente, dentro do nosso conteúdo, vai gerar ali uma reação diferente. Porém, quando a gente faz conteúdo e a gente trabalha aquisição, a gente precisa entender que você vai atrair mais nãos do que sim. E quanto mais você tem informações sobre o seu cliente, mais fácil de você refinar. E é o que a gente vai falar aqui. Até aqui, você entendeu que existem quatro passos, e a partir desse momento, dessa aula de Marco Zero, vamos trabalhar todos esses pontos. Nós vamos falar de todos eles durante o ano inteiro, porque a gente vai ficar com o Entre Nós aberta até o final de 2026. E todas as nossas reuniões a gente vai trabalhar algo específico dentro de cada etapa, de aquisição, de nutrição, porque eu quero que vocês tenham consciência do que está faltando para melhorar. Ai, porque a Glass é muito boazinha, ela está ensinando tudo de graça. Não. Porque quando você decidir me contratar, sendo minha cliente ou sendo minha aluna, eu quero que você esteja com clareza de onde você quer chegar, de onde você quer melhorar. Porque todos os meus programas de acompanhamento são de aceleração e de movimento. Nenhum deles é para te ensinar o zero. Nenhum deles é para te ensinar do zero que você precisa fazer isso aqui.
Todos eles é para te colocar em movimento. Então eu quero que você tenha clareza nisso em todas as nossas aulas. Quando a gente fala de processo, a gente precisa entender que ele organiza o fluxo de comunicação para transformar interesse em decisão com menos esforço e mais consistência. Quando eu falo isso, é muito interessante porque as pessoas pensam assim: ah, significa que todo o conteúdo que eu fizer ele vai atrair cliente. Não. Significa que quando você documenta todo o seu processo, você sabe exatamente o que dizer para aquela pessoa que precisa te ouvir. O que que significa com respeito a isso? Você que, por exemplo, a Thaís que é Nutri, por exemplo, que é Nutri, a Raquel que trabalha com beleza. Quando você ouve o seu cliente, você entende do ponto de vista dele, sobre o que ele pensa e sobre o que ele acredita. E se você documenta isso, você consegue fazer um conteúdo que fale diretamente com ele. Se você não documenta isso dentro do seu processo comercial, você faz de acordo com o que você acha ou que o ChatGPT mapeou. Então, faz parte do processo comercial documentar objeções, documentar dúvidas, documentar frustrações. Tudo isso vai te ajudar a ter uma produção de conteúdo mais clara. Automaticamente, quando você documenta tudo isso, você também consegue pensar em como melhorar a sua entrega no seu serviço. Você consegue pensar em um novo projeto para vender mais. Então, é dentro do processo comercial que sai tudo isso. Quando a gente fala isso, independe do tamanho do seu negócio, seja ele pequeno ou grande. Uma pessoa que é muito grande, ela analisa primeiro todo o processo comercial dela antes de pensar no que ela vai vender. Porque ela pode pensar numa coisa muito incrível e não vender nada. Quantas de vocês já pensaram em fazer alguma coisa incrível para vender e pensou, ai, mas será que isso aqui vai vender? Será que isso aqui vai dar certo? Porque talvez não tenha clareza. Ó, a Raquel trouxe aqui. Como um profissional sem postura, comecei. Perfeito. Atendeu uma cliente que veio atrás do conteúdo que postei da conversa que tive com ela, viu? Ó? Ou seja, direcionou para aquilo que está acontecendo no mercado. E aí, o que que é importante? Quando você produz conteúdo sabendo o próximo passo de quem te acompanha, você gera venda. Quem aqui faz social selling? Todo santo dia. Quem de vocês faz social selling todo santo dia? O que que é social selling? Ir lá no seu perfil, começar a conversa, gerar demanda de conversa. Eu não estou falando para vocês ofertarem nada, eu estou falando gerar comunicação. Essa comunicação é o direcionamento do seu lead que acabou de chegar para o próximo passo. Olha só, se você no caso, a da Thaís que é Nutri, da Neili que é designer, se você é um ótimo profissional, saiba que o cliente que está te seguindo, ele segue mais três ótimos profissionais da sua área, porque aquilo interessa a ele. Se você se coloca à vista daquele cliente e traz proximidade, automaticamente é em você que ele vai pensar quando quiser contratar alguma coisa. A gente está num mercado onde as pessoas elas ouviram muito que precisava produzir conteúdo para aparecer mais, para vender mais. Só que hoje o nosso cliente ele não faz mais o ciclo linear que existia antes da jornada do cliente, que era o funil que a gente conhece, onde as pessoas veem o conteúdo, sim, se encantam com o conteúdo e ali ele já vai para a compra. Não. Ele pode passar pelo seu funil, voltar, passar de novo, voltar. Por quê? Ele vai ver um conteúdo, vai se apaixonar, e daqui a pouco ele vai ver outro conteúdo, vai se apaixonar. Então você precisa criar proximidade com essa pessoa de certa forma, em alguma coisa, em algum funil, em alguma coisa que possa facilitar a sua venda. Se você não tem uma demanda muito grande de pessoas chegando, você precisa gerar essa demanda. E quando a gente não gera essa demanda, a gente cai no limbo de deixar as nossas vendas na mão de outra pessoa. Quando a gente não gera demanda de conversa, iniciativa, a gente deixa na mão de outro as nossas metas. Então, se você quer faturar mais, mas você ainda não iniciou conversa com ninguém,
qual é a chance de você vender mais? Você até pode gerar uma demanda ali, um burburinho através do conteúdo, mas o que que você faz com essas pessoas que passaram por essa etapa do burburinho? Então, essas coisas que você documenta e automaticamente você saber qual é o próximo passo, também te facilita o follow-up. Porque você vai saber quantas vezes você precisa retornar para conversar com aquela pessoa até ela comprar de você. Existem pessoas que passaram pelo meu funil de forma muito rápida, que simplesmente começaram a olhar o meu story, e depois eu vou mostrar para vocês numa aula sobre social selling. Passaram pelos stories, eu iniciei uma conversa, marquei uma reunião e vendi. Não foi uma nem duas vezes, foram várias. Passaram pelos stories, iniciei uma conversa, marquei uma reunião e vendi. Então eu sei que nessa etapa eu faço pouquíssimo follow-up. Agora, quando a pessoa vem por um formulário, eu preciso pelo menos dois a três follow-ups para a pessoa tomar a decisão de compra. É muito mais longo. Isso é um documento meu. Quantas pessoas que você aborda ou você começa a conversa, em quanto tempo você vê que ela precisa tomar decisão? Ela leva uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês? É recorrente isso? Porque essas ações geralmente elas são recorrentes. E é por isso que a gente chama de previsibilidade. Quando o mercado dizer assim para você, olha, você vai vender com mais previsibilidade, é porque tudo que a gente documenta se torna previsível. Então, tudo que você metrifica, todas as ações que você metrifica, pode ser medido e ajustado. Se você não tem noção de quantas pessoas você falou hoje, quantas você fez follow-up, quantas reuniões você precisa fazer para vender, você não tem como ajustar, você não tem como. Se você não errou, você vai ajustar o quê? Não tenha medo de prospectar, tá? Eu sei que a gente fica na indecisão de, eu vou ser inconveniente, eu não gostaria. Você não é o seu cliente. Você não está passando pelo problema que o seu cliente está passando. Sendo assim, se você consegue abordar ele da melhor forma possível, você estaria abrindo chance de resolver o problema dele. Então, para de achar que porque você não gosta, o outro não vai gostar. A gente só é inconveniente se é conveniente, né? Se inconveniente. Então, eu falei isso no vídeo ontem e é verdade. A gente só se torna inconveniente quando a gente é inconveniente. Mas se a gente abre uma conversa genuína, onde a gente mostra interesse no outro, não tem por que não prospectar, tá? A gente vai falar mais sobre prospecção na próxima aula. E aí, o que que eu quero que você. Ué, gente, tá faltando um pedaço aqui. Ah, tá. O que que eu quero que você entenda? Eu enfiei o negócio aqui, eu não sei onde. Que é o que eu quero que você entenda. Todas as etapas do seu processo comercial precisam se alinhar hoje, tá? Não saiam dessa aula sem alinhar isso hoje. Pensem, como é que eu estou atraindo as pessoas? Qual é o próximo passo que eu quero que essa pessoa dê? Quais funis hoje eu sinto que eu estou usando? Eu estou usando de conteúdo, formulário, faço reunião de venda. Qual o próximo? Quais desses eu estou gastando mais tempo e menos resultado? Quais desses eu estou gastando menos tempo e tendo mais resultado? Se eu não estou tendo resultado nenhum, está na hora de mudar. A gente consegue saber se precisa mudar quando a gente pratica. Se você não praticar, você não vai saber. Então, quando você tem clareza desse, tá aqui embaixo, onde você está perdendo os leads? Essa pergunta aqui, ela vale ouro para você. Quando você entender onde você está perdendo lead, você vai conseguir consertar. O processo comercial vai te ajudar a enxergar isso. Por quê? Quando você tem clareza das etapas e jornada do seu cliente, você vai conseguir pensar: eu preciso produzir o conteúdo tal. Eu preciso fazer uma aula no Zoom ou no Instagram. Eu preciso estar mais no TikTok. Você vai ter clareza
de onde está perdendo gente. Ou, se você começa a ter essa clareza, você começou a fazer reunião. Vou fazer aqui um exemplo. Você começou a fazer reunião. E aí, no meio desse caminho onde você está fazendo reunião, você percebe que toda vez a pessoa passa ali pelo WhatsApp, dá tudo certo. Quando ela chega na reunião, você passa o preço, ela diz que não tem investimento. Aí você começa a analisar: será que o problema é realmente o preço? Ou será que eu não estou conseguindo transmitir o valor percebido para essa pessoa ignorar a questão do preço e avançar comigo? Ou será que eu não estou trazendo formas de pagamento flexíveis ali para essa pessoa tomar a decisão? Você começa a analisar o que que faz sentido mudar. Então, quando você pensar em um processo comercial, começa a analisar onde está o gargalo, onde está o erro. Eu estou fazendo conteúdo, eu estou atraindo gente, mas não está fechando. Será que o conteúdo está sendo claro o suficiente sobre o que eu faço? Será que o conteúdo, ou quando eu estou começando uma conversa, eu deixo claro para essa pessoa como eu vou ajudá-la dentro da prioridade que ela tem? Que às vezes a gente fala de tanto benefício e esquece da prioridade da pessoa. E aí, ela não consegue ver real necessidade de investir em você. E aí, por exemplo, no caso da pobre da Thaís, a pessoa, ao invés de ter um acompanhamento, ela vai lá e compra um e-book de 9,90 e acha que vai resolver o problema dela. Infelizmente. Ou no caso da Nelly, a pessoa vai lá e compra uma infinidade de pack de Canva e acha que isso vai resolver o problema dela. Então você precisa entender a prioridade dessa pessoa. Qual é a prioridade dela? Onde eu vou entrar com essa prioridade? No meu conteúdo, no meu script, na conversa na reunião. E aí, sabendo disso, você vai ter mais clareza sobre que tipo de conteúdo eu preciso produzir no Story para atrair mais pessoas para minhas reuniões. E quando eu falo atrair, não é a pessoa levantar a mão e dizer assim, eu quero não, tá? Porque isso tá cada vez mais difícil. É justamente entender que se a pessoa assistiu o conteúdo até o final e respondeu alguma coisa, falou alguma coisa, ela te deu abertura. Você pode começar uma conversa ali com ela e levar ela para uma reunião. Se esse tipo de conteúdo deu certo, repete ele. Você não vai repetir ele todo dia, mas você vai repetir. Porque você documentou. Aquilo fez sentido, aquilo deu certo, eu faço de novo. E no caso de uma reunião, se eu quero saber quantas pessoas eu preciso falar, eu documento. Eu sei que a cada 5 reuniões que a gente faz, a gente fecha duas. Beleza? A gente fecha 2 reuniões. A gente fecha 2 vendas. A cada 5. Ótimo. Então eu sei que não adianta falar com 5 pessoas, porque são poucas. Então eu preciso falar com 10 para gerar 5 reuniões e fechar duas. Essa é uma métrica, pode não ser a sua, mas você só vai saber se documentar. E, logicamente, isso vai facilitar ali aonde você vai focar suas ações. Eu preciso de mais leads. Será? Aí é a questão. Será que você precisa de mais leads mesmo? Dá uma olhadinha. A Raquel tá aqui como prova, né? Que é bom prospectar, mas dá uma olhadinha nas pessoas que você falou nas últimas semanas. Onde parou a conversa? Será que se você fizer uma proposta personalizada, uma oferta nova para essa pessoa, ela não compra? Ou será que você precisa mesmo de lead novo? Será que se você trouxer uma novidade e ofertar para essa pessoa, ela não compra? Ou será que o fato dela ter parado de falar, você deduziu que ela não quer mais? Porque às vezes a gente deduz, né? Infelizmente, às vezes a gente deduz, mas não é realidade. Às vezes a pessoa parou de falar porque ela se entreteu com qualquer outra coisa. A vida tá acontecendo. E aí ela parou de falar. Mas cabe a gente a dar continuidade. E aí, todo esse processo vai facilitar com que você não precise de novos leads. Você não precisa ficar só tentando, se esforçando em atrair novas pessoas. Crie uma base de pessoas. Gere demanda para essas pessoas.
gere comunicação, relacionamento. Mas isso aqui só vai ficar claro e objetivo para você se você começar agora a fazer. Se você sair dessa aula e falar assim, Glaze, hoje eu vou sentar e vou pensar em cada etapa do meu processo. E a partir de agora, todas as ações que eu fizer vão ser voltadas para ter novos clientes. Beleza. Hoje eu vou pensar nas pessoas que eu deixei para trás. Ótimo. Então, basicamente, essa é a construção de um processo comercial de qualquer empresa, tá? De qualquer empresa. Não é uma novidade para muitas, mas eu tenho certeza absoluta que se você não faz nada disso até agora, você vai passar a fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui. Me contem aqui suas dúvidas, me contem aqui nesse primeiro passo aí de fazer um processo comercial, que é só o início. O que que tá dificultando mais, o que está dificultando menos? Me contem. É a abertura para vocês. Nós temos aí 10 minutinhos para eu conversar diretamente com vocês. Eu tenho pavor de follow-up, porque eu odeio que faça. Olha, isso é muito comum. Que ótimo, Raquel. Isso é muito comum, Raquel, Thaís. Por quê? Porque as pessoas fazem follow-up errado, entendeu? E porque, normalmente, quando a gente associa follow-up, a gente acha que a gente vai cobrar do cliente uma resposta. Na verdade, não. A gente só quer deixar em aberto a certeza de eu te consegui te ajudar? Eu consegui avançar com você? Ótimo. Não? Então tudo bem. Eu não aconselho uma pessoa a ficar fazendo follow-up infinito, tá? Ah, tem que fazer, porque algumas pessoas falam assim: ah, você tem que fazer no mínimo 5 follow-ups para a pessoa comprar de você. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Por quê? 5 follow-ups seguidos, aí sim é chato. Toda hora a pessoa. E olha que existem pessoas enormes no mercado que fazem isso e eu acho o ó. Porém, se você entrou em contato com a pessoa, fez uma reunião e essa pessoa não te deu uma resposta profissionalmente, você vai chegar até a pessoa e dizer: Fulana, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Quebra o gelo. Como é que estão as coisas aí? Ai, então, a gente ficou de dar o próximo passo ontem. Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Olha a diferença da forma como a gente aborda, viu? Olha a diferença dessa sensação de aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa te impedindo que eu possa te ajudar? O tom de voz muda. Agora, se a gente já chega assim, ficou alguma dúvida? Não, não ficou dúvida nenhuma. Eu só não tomei decisão ainda. Automaticamente te deixa em certeza de continuar. Então, a construção do follow-up, ela vai muito mais dessa conexão que a gente gera em tudo, não só nisso, mas no social selling, mas na primeira, ali, a primeira reunião que você tem com o cliente. Vocês vão perceber que quanto mais sincero e verdadeiro você é com o cliente, mais você tem retorno. Vou contar uma breve história para vocês aqui do que aconteceu comigo. A maior parte aqui não sabe dessa história, mas aconteceu comigo quando eu comecei a vender vestidos de noiva. Eu era supervisora, né? Eu me tornei supervisora depois, mas eu era vendedora. E aí eu alugava vestido de noiva. Só que a dona da loja simplesmente demitiu todo mundo e deixou só a mim. E era uma mansão de 2 andares. Vocês imaginam? Eu carregando vestido. Cada vestido de noiva, gente, tem em média de 3 a 5 quilos, tá? Eu carregando um monte de vestido de noiva, às vezes uma noiva em cada quarto. Eu poderia dar assim um migué e falar assim: olha, é que a gente está resolvendo um negócio, é que a gente está assim, tentando fazer uns ajustes. Não. Eu chegava para a própria noiva e falava: olha. Todo mundo foi demitido. Só tem eu aqui. Eu vou te atender da melhor forma possível, tá? Mas eu vou demorar um pouquinho porque tem duas noivas ali. Tudo bem pra você? Tudo bem. Eu atendia 2, 3 noivas de uma vez. Por quê? Porque a sinceridade, ela também vende.
Então, quando a gente quebra o gelo, sendo sincero, verdadeiro, a chance de vender é muito maior. Então, não fiquem com medo de fazer follow-up, não. Vocês vão aprender a desbloquear isso ao longo das nossas jornadas aqui, tá bom? Quem mais? Tem mais alguém com medo de alguma coisa? Alguma dúvida? Thaís, espero ter resolvido aí seu quebrado um pouquinho aí dessa crença, viu? Só um pouquinho, que a gente vai trabalhar mais. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, viu? A gente vai se ver na próxima semana. Eu ainda tô definindo aqui a nossa aula direitinho. Que bom que você gostou. Foi um prazer tirar esse tempinho da minha tarde para vocês. Olha, um super beijo. A gente se vê. Thaís, a gente se vê amanhã na aula da Tali. Lá eu vou falar sobre social selling. Não perde não, viu? Até mais. Fiquem com Deus.